Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão? Como foi a última aula sobre perdão, sobre compreender que o perdão está diretamente ligado à nossa identidade? Como foi isso para você? Me deixa saber, tá bom? Hoje nós chegamos a uma aula que vai falar sobre uma promessa que, quando você entender, a sua vida vai mudar drasticamente. Quando você entender essa promessa de Jesus para a sua vida vai entrar no modo águas tranquilas. Já pensou ter uma vida em paz, uma vida em águas tranquilas? Se imagina assim, ó, balançando na rede. Se imagina balançando na rede. É bom, não é? Sabe? Imagina você lá na praia, lá no Nordeste, balançando na rede, que delícia. Então, essa é a vida que a gente pode ter se aprendermos a descansar a alma, se aprendermos a descansar nele, né? Depois de falar sobre feridas, sobre o perdão, agora é hora de respirar fundo. Respira comigo. E aprender a descansar em Cristo. O texto base hoje para nossa aula está em Mateus 11, 28 e 29, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler no feminino? Vamos ler o que Jesus falando para nós, para os nossos ouvidos, dessas mulheres aguerridas? Vinde a mim, todas que estáis cansadas e sobrecarregadas, e eu as aliviarei. Essa é uma das palavras mais carinhosas, ternas do evangelho, não é? Não é um convite para quem tá forte. Isso aqui não é para quem tá, ó, arrasando. Não. Isso é um chamado para você que está cansada, sobrecarregada. Para você que está sentindo o peso do cansaço. Quantas vezes a gente tenta fazer mais, controlar mais, resolver mais, e eu faço mais, eu preciso fazer mais, ainda tá pouco. O dia precisaria ter 48 horas, não é assim? Você já falou isso. O dia precisava ter 48 horas, porque é bonito, né? É bonito você parecer super ocupada. Mas será que é isso que Deus quer para você? Quando Jesus está dizendo, o descanso que você procura não está nas circunstâncias, ele não está no quanto você faz, se você faz mais para descansar depois, ou se você, quando eu chegar aos 40 eu vou descansar, quando eu chegar aos 50 eu vou descansar, quando eu chegar, e não chega, né? Não chega esse descanso nunca. E não vai chegar se você não procurar no lugar certo. E o lugar certo para você procurar tem um nome, chama-se Jesus. O nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. O descanso em Cristo não é só um descanso físico. Ele é também um descanso espiritual e emocional. E você descansa espiritualmente, descansa emocionalmente e o seu corpo sente. É o descanso de saber que Deus está no controle de tudo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. É para você tentar parar de achar, sabe, que precisa de mais, que você precisa buscar mais. É você entender que você merece esse amor, esse cuidado de Deus, que você pode começar a viver a partir desse amor que já recebemos, a partir desse descanso que já recebemos. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está usando a imagem de dois bois que trabalhavam em dupla. O jugo era uma madeira que unia. Vocês já viram esse desenho? Eu vou colocar aqui. O jugo era uma madeira que unia, fazendo com que o mais forte carregasse o peso do mais fraco. Então, o mais forte carregava o peso do mais fraco. Presta atenção. Então, quando ele fala, tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, eu sou forte, eu carrego o seu peso. Gente, isso aqui é lindo. É assim, lindo. Presta atenção nisso. Eu vou colocar o desenho aqui para vocês verem. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês assistirem como que é o jugo. O que ele está dizendo quando ele fala isso. É como se ele dissesse assim, ó, anda comigo, lado a lado, que eu carrego o peso por você. Descansar em Cristo é andar no mesmo passo que ele. É andar junto, é andar do lado. Não é desistir na caminhada, é mudar o ritmo. Não é você parar no meio do caminho, é você mudar o ritmo. Deixar que ele te dite o compasso. Ele vai te falando o compasso que tem que caminhar a sua vida. Então, se o mais forte está andando mais depressa, a gente vai andando mais depressa. Se o mais forte está dizendo, ó, acalma, é mais devagar agora, a gente vai andando mais devagar. E quando o ritmo é dele, tem paz.
tem paz. Do mesmo jeito que ele ficou em paz no meio da tempestade, tem paz quando a gente está andando no ritmo dele. Mas para viver esse descanso, a gente precisa aprender a soltar o controle do nosso jugo, né? Porque a gente quer controlar, a gente quer carregar todo o peso nas nossas costas. A gente sempre, deixa eu contar um segredo aqui. A gente sempre acha, presta atenção, que é só a gente que vai saber, ninguém mais. A gente acha que só a gente dá conta. Eu sei que você pensa assim também. A gente acha que só a gente vai conseguir fazer, que só a gente arrasa. Não é assim? Como que eu vou confiar o controle? Se eu tenho no meu comportamento entranhado o meu eu, se eu tenho no meu comportamento que eu faço, que eu aconteço, que eu levo, eu busco, eu faço crescer, né? Como que eu vou aceitar o tempo dele, mesmo sabendo conscientemente que é perfeito? Se o meu coração tá apressado, tá ansioso? Como eu paro de lutar contra o meu eu, mesmo que seja para descansar nele, para esperar que ele resolva? Como eu faço isso? Filipenses 4, do 6 ao 7 diz assim: não andeis ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, observa comigo, onde está o nosso antídoto? O antídoto dessa ansiedade não é em controlar, não é eu tô ansiosa, então eu preciso controlar mais, saber mais exatamente onde está, para onde foi, o que está acontecendo. É entregar. Senhor, eu preciso aprender a cuidar da minha vida, do que está aqui, ó, para eu fazer, e entregar para o Senhor aquilo que não é o meu fardo, entregar para o Senhor aquilo que não é o meu jugo. Além da gente carregar o nosso, a gente quer carregar dos outros também, né? Chega uma amiga, a gente quer carregar o jugo da amiga. Chega parente, a gente quer carregar, manda o seu jugo pra cá. Quando a gente vai ver, além de estar com o nosso, está com uma pilha ainda em cima de jugo. Então, o descanso em Cristo é fruto de confiança. É confiança que se constrói com relacionamento. Porque como você vai confiar se você não tem relacionamento, se você não fala com ele, se você não conhece a palavra, se você não se aprofunda na palavra? Não dá para descansar em quem você não conhece. Mas como eu vou confiar em Deus, Eli? Conhecendo ele. Conhecendo ele. À medida que você anda com ele, você aprende a confiar nele. À medida que você anda com ele, você aprende a descansar nele. À medida que você anda com ele, você aprende que você não sabe tudo, que você não entende tudo, que você precisa confiar na soberania dele. Então, minha irmã, o descanso é espiritual, sim, é emocional, é físico e prático, tá? Então, precisa ser uma prática. Você precisa inserir isso na sua vida e na sua rotina, nos pequenos detalhes, naquilo que você não tem controle, que você não tem o que fazer. Você começa a entregar para ele. Começa a entregar para ele, para não ficar também você esquecendo da sua parte, da parte que te cabe, né? Mas começa a entregar para ele aqueles fardos que não são seus. Tá? Vocês estão me entendendo? Tá ficando claro isso? Começa a declarar que você não precisa resolver tudo sozinha. Começa a declarar: Senhor, eu te entrego. Senhor, eu me rendo à sua vontade que é soberana. Aprende a viver no ritmo da graça. Qual é o ritmo da graça? É descanso. Deus opera no descanso. Deus não opera na pressa. Deus não opera na nossa cobrança de tempo. Senhor, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo do quê? Se o dono do tempo é ele. Senhor, mas precisa acontecer logo. Por quê precisa acontecer logo? Quem está te dizendo que precisa acontecer logo alguma coisa? Se é ele que sabe do tempo certo para nossa vida. Hebreus 4, a Bíblia fala assim: que nós teremos um descanso prometido de Deus. Diz que muitos não entrarão nesse descanso por causa da incredulidade. Ou seja, o descanso é para quem crê, não para quem entende ou para quem vê. É para quem crê. Quando você crê, você pode parar de lutar e confiar na vontade de Deus. Confiar que Ele está agindo, ainda que em silêncio. Quantas vezes Deus fica em silêncio, né? Eu já tive períodos que Deus não falava e eu ficava assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu colocava dia: Senhor, fala comigo hoje. Teve um culto nesses dias atrás, que eu estava lá na igreja, e eu falava assim: Senhor, manda alguém para falar comigo hoje.
Pelo menos hoje, fala comigo, manda alguém pra falar. Eu falava desse jeito. Fui lá na frente até, Senhor, fala comigo hoje. Não falou, não. Não falou, não. Porque eu queria ouvir alguma coisa específica e Deus fala o que Ele quer falar, né? Porque Ele tem o controle. Então, vocês estão vendo que isso é uma caminhada que a gente só inicia e não tem fim? Porque a gente precisa aprender a confiar em detalhes e em tudo. Ele não promete tirar o caminho, ele promete estar no caminho com a gente. Então, quando ele fala, lança sobre mim o seu jugo, ele não tá falando que ele vai deixar a gente sem. Ele tá falando que vai caminhar junto e vai levar sobre ele o mais pesado. E quando ele tá caminhando junto, realmente o fardo muda de peso. Fica leve. Porque o descanso em Cristo é o maior sinal da nossa maturidade espiritual. O descanso em Cristo é o maior sinal em que nós nos tornamos filhas ruiós, filhas maduras. Porque quem confia descansa. E quem descansa, floresce. Quem descansa, floresce. Anota aí no seu caderninho. Quem descansa, floresce. Se você aprende a descansar, sua pele fica melhor, o seu visto fica melhor, sua noite de sono fica melhor, suas vitaminas começam a regular, seus hormônios começam a regular, seu cortisol melhora, porque você aprendeu a descansar. Isso influencia, inclusive, na nossa saúde física. Então, respira comigo assim e fala, Senhor, eu entrego o meu jugo para o Senhor. Repete isso até você sentir no seu coração que se tornou uma verdade. Senhor, eu entrego o meu jugo ao Senhor. Eu entrego o meu jugo ao Senhor. Até as suas novas conexões, suas conexões neurais. Tá lá, ó, formadinho assim. Eu entrego o meu fardo, o meu jugo, o que eu tiver que possa causar algum peso. Eu entrego ao Senhor. Você pode falar também, você pode inserir aí também. Eu entrego as pessoas que estão ao meu redor ao Senhor. Eu entrego as situações que eu tenho passado ao Senhor. Eu entrego as minhas dores ao Senhor e elas deixam de ser minhas. Eu entrego os medos. Às vezes a gente adota tanto uma dor ou um medo que vira meu medo, que vira minha dor, que vira meu problema, né? Olha a comunicação. Eu tenho esse problema. Eu tenho, é quase que eu tenho, e ninguém tira meu medo de mim, ninguém tira minha dor de mim, não. A minha dor, você vai falar, minha dor nas costas, não é assim? A minha dor no joelho, a minha dor no calcanhar. É tão seu que você não quer nem abrir mão. Então começa a entregar pra ele, a entregar. E depois você me fala o milagre acontecendo na sua vida. Eu escolho confiar mesmo sem entender. E é isso que eu quero deixar para você nessa aula. Escolha confiar no Senhor mesmo sem entender o caminho que Ele está traçando. Hoje a nossa aula é bem direta, é para que você realmente ouça ela. Se você quiser ouvir mais de uma vez, ouça, porque o descanso em Deus não é a ausência de luta, é a presença de confiança. Anota aí. O descanso em Deus não é a ausência de luta, é a presença de confiança. Amém? Espero que esteja sendo muito válido para você esses dias que a gente está passando junto aqui. E amanhã nós vamos continuar nossa caminhada falando ainda sobre restauração da alma, sobre como vencer a culpa e a vergonha. Como a gente vence a culpa e a timidez. Essa aula é muito importante. Até amanhã e descansa nele. Paz do Senhor.